Roma foi a maior e mais rica cidade do mundo antigo. Não foi até o século XIX, com o surgimento de Londres industrial, que qualquer metrópole exerceu uma influência tão significativa na economia global. E talvez não tenha sido até a criação de São Petersburgo por Pedro o Grande, ou mesmo a renovação de Paris por Napoleão III, que qualquer governante europeu tenha investido tanto em construções monumentais quanto os imperadores romanos. Durante 2 séculos e meio, os imperadores gastaram a maior parte de seus reinados em Roma e nas proximidades, investindo somas enormes em alimentação, entretenimento e infraestrutura para os habitantes da cidade. Como de costume, Augusto foi o responsável por estabelecer o tom. Em sua autobiografia, inscrita em seu túmulo, o primeiro imperador dedicou uma longa sessão a seus projetos de construção em Roma, que incluíam nada menos que 82 templos. A famosa frase de Suetônio sobre Augusto, dizendo que ele encontrou Roma uma cidade de tijolos e a deixou uma cidade de mármore, não era exagero. Embora nenhum dos sucessores de Augusto tenha tido ou pudesse ter um impacto tão transformador, praticamente todos eles encomendaram projetos de construção substanciais em Roma e arredores. Segundo os padrões da época, os recursos à disposição deles eram quase incalculáveis. Além das impressionantes reservas de ouro e prata, os imperadores tinham acesso a todos os materiais de construção do mundo mediterrâneo. As pedreiras de mármore e granito eram de propriedade do Estado, e oficiais do governo supervisionavam o corte e o transporte de blocos de locais tão distantes quanto o Planalto da Anatólia e o deserto oriental do Egito. As propriedades imperiais em montanhas e florestas produziam madeira de qualidade para a construção. Uma análise recente de algumas tábuas de carvalho encontradas em Roma revelou que elas foram cortadas em uma região que hoje é o nordeste da França, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Mais perto de Roma, os imperadores extraíam grandes quantidades de travertino. Segundo uma estimativa, foram cerca de 5,5 milhões de metros cúbicos das pedreiras em Tiburtina. Eles também controlavam uma rede de fábricas de tijolos ao redor da capital, além de locais que forneciam a areia vulcânica necessária para a produção de concreto. Todos esses materiais brutos, combinados com o financiamento imperial, apoiaram uma indústria da construção em uma escala sem precedentes. Para os grandes projetos, empreiteiros como o Hatter, cujo monumento funerário foi descoberto no século XIX, organizavam vastas equipes de operários e animais de carga. O restante deste vídeo irá explorar 3 projetos de construção imperial que, na minha opinião, foram os mais caros e ambiciosos já realizados na cidade de Roma. Então, sem mais delongas, vamos ao número 3, o Templo de Júpiter. De acordo com a tradição, o Templo de Júpiter Optimo Máximo, dedicado a Júpiter, o melhor e o maior, foi fundado quando Roma ainda era uma monarquia. Ao longo dos séculos, serviu como o centro ritual do Estado romano, cercado por oferendas votivas e estátuas de romanos famosos. O texto de tratados era inscrito em bronze em suas paredes, e generais vitoriosos ofereciam sacrifícios em seu grande altar após seus triunfos. O Templo de Júpiter foi projetado no estilo etrusco, apresentando uma planta quase quadrada, caracterizada por um profundo pórtico frontal, e um telhado levemente inclinado, adornado com estátuas. Com medidas de 53 por 62 metros, era de longe o maior edifício da Roma primitiva. O templo original queimou em 83 a.C. e um novo edifício, construído como substituto, também foi consumido pelas chamas em 69 d.C. Após um terceiro incêndio 11 anos depois, recebeu uma reconstrução luxuosa sob o imperador Domiciano. Domiciano manteve o plano básico do Templo de Júpiter, mas reformulou cada parte utilizando os materiais mais caros disponíveis. As colunas impressionantes com 21 metros de altura eram de mármore grego de primeira qualidade. A estátua cultual de Júpiter foi esculpida em marfim e ouro, rivalizando com a famosa estátua de Fídias. As portas imensas eram revestidas de ouro, e todos os telhados eram cobertos com telhas de bronze douradas. Somente a cobertura do telhado custou quase 300 milhões de sestércios, talvez 3 vezes mais do que todo o Coliseu. Número 2. O Fórum de Trajano. Graças às suas excelentes relações com o Senado e às extensas conquistas na Dácia e Pártia, Trajano é lembrado como o Óptimo Príncipe, o melhor imperador. Essa reputação foi consolidada por seu espetacular fórum, financiado com os espólios das conquistas na Dácia. O fórum foi projetado em forma quadrilateral, com aproximadamente 240 metros de comprimento e 175 metros de profundidade. De acordo com a inscrição no pedestal da coluna de Trajano, nivelar o terreno exigiu cortar uma colina tão alta quanto a própria coluna, 100 pés romanos. O fórum era cercado por uma parede de tufo pepórico, projetada para desviar os incêndios que frequentemente devastavam Roma. Seu pórtico era feito do melhor mármore colorido e coroado com esculturas colossais de bárbaros capturados. A praça central, pavimentada com 3.000 enormes lajes de mármore branco, era dominada por uma estátua equestre de Trajano. De um lado do pórtico se erguia a Basílica Úpia, centrada em uma nave semelhante a uma catedral que alcançava uma altura de 100 pés romanos.
Atrás dela, flanqueada por duas salas anteriormente identificadas como bibliotecas, estava a coluna de Trajano, cuja famosa representação, espiralizada, com 200 metros de comprimento e repleta de cerca de 2.600 figuras, proclamava as vitórias do imperador contra os dácios. Número 1. A famosa Casa Dourada de Nero. Talvez o único projeto de construção na história de Roma mais caro que o Fórum de Trajano tenha sido a infame Domus Aurea, a Casa Dourada de Nero, construída após um incêndio que destruiu grande parte do centro de Roma. A Casa Dourada se estendia por 3 das 7 colinas de Roma e poderia ter coberto até 300 acres, 3 vezes a área da cidade do Vaticano. Uma estátua de Nero, com 36 metros de altura, dominava o vestíbulo, enquanto a maior parte do espaço interior, emoldurado por uma colunata tripla de 1 quilômetro de extensão, era ajardinada como um parque florestal. Animais domesticados vagavam entre os bosques. No centro da Casa Dourada, havia um lago artificial pontilhado de barquinhos de recreio. E ao redor do lago se espalhava uma série de pavilhões que eram luxuosos até mesmo pelos padrões neronianos. Água sulfurosa circulava nas termas, pedras preciosas e ouro brilhavam nas paredes das salas de recepção, e painéis de marfim nos tetos se abriam para lançar pétalas de flores e perfumes sobre os convidados. O chão da sala principal de banquetes girava como os céus. De tudo isso, apenas parte de um único pavilhão sobreviveu, conservada nas fundações das termas de Trajano. Este fragmento, com cerca de 220 metros de comprimento, possui 142 cômodos conhecidos, embora sejam notáveis por seus altos tetos, formas poligonais e afrescos fragmentários. Muitos aparentam ter sido salas de banquete projetadas para oferecer aos comensais vistas deslumbrantes das florestas e do lago. Compreensivelmente, o povo romano ressentia tal extravagância, e o palácio foi rapidamente desmontado após a morte de Nero. O Coliseu foi construído sobre o lago artificial, e a gigantesca estátua de Nero foi transformada em uma representação do Deus Sol. Em menos de uma geração, um novo bairro movimentado, repleto de escritórios, banhos e lojas, havia coberto completamente os restos do edifício mais caro da história de Roma.